Amém. Vamos ler a palavra de Deus, então, Efésios, capítulo 3, versículo 10, versículo 11. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nagorginia, Thais, Arcais, Kai, Thais, Exousias, Entos, Epurânios, Dias, Thais, Eclétia, Polipoiquilos, Sofia, Tousteão. É o que o André acabou de ler em português. Eu li aqui em grego, a versão grega, do versículo 10. O versículo 11 é Katá, protesen, tou, aion, in epoisen, en tou, Cristo. A semana passada nós fizemos uma aula, durou ali quase 2 horas de aula, estão gravada, você tem no canal a gravação, falando sobre o antes do Éden, que é a teoria do intervalo. Tá? Então, falamos sobre tudo o que é a teoria do intervalo, enfim, a criação dos anjos, de uma raça pré-adânica. Demos várias palavras sobre isso, trouxemos textos, explicamos como funciona esses textos. Acredito que, inclusive com bibliografia de grandes escritores, teólogos, do passado, teólogos que muitas vezes foram rejeitados e são rejeitados, o Pember, por exemplo, que é o único livro traduzido para o Brasil pela editora Grandes Clássicos, e já hoje você não acha mais nenhum único livro dele, que esqueci o nome agora, As Cenas Mais Primitivas da Terra. Fantástico de um livro, só que o Pember tem livros extraordinários, Babilônia, Apocalipse, tem obras assim, fantásticas, e todas elas não são traduzidas em português, porque os teólogos contemporâneos têm outra visão, uma outra cosmovisão das coisas de Deus. E é muito importante, porque quando a gente fala aqui, por exemplo, no eterno propósito de Deus. Então, quando você... Essa simples frase do apóstolo Paulo, né, que é o eterno propósito aqui, a palavra para eterno é a palavra aiono, né, aion, tempos eternos, né? O eterno propósito, você tem que enxergar isso como um propósito original de toda a criação de Deus. Você tem que observar isso dentro de um contexto muito além do Éden. Você tem que enxergar isso muito além de tudo aquilo que você imagina, porque a maior parte dos cristãos acredita que, inclusive, isso eu já vi pregadores pregar, né? Pentecostais, aqueles que gostam não que eu não seja pentecostal, né? Mas aqueles que gostam de fazer aquela dinâmica toda parece um teatro, né? E que Deus foi tomado de surpresa quando Adão pecou. Então, de repente, Adão peca, e eu já vi pregadores dizer que juntar o versículo de Isaías, a quem enviarei que irá por nós, né? E encenar, por exemplo, que o pai agora, tipo, foi tomado de surpresa. De repente chega um belo dia, Adão comeu a fruta e deu. E agora Deus chega e diz: meu Deus, onde estava com a cabeça, fiz o homem e a Eva, e agora comeram da fruta, e agora que vai ser de mim, que vai ser da eternidade, está tudo perdido. E de repente Jesus dá um grito, salta e dá um grito: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí Deus, uau, né? Tipo, eu já vi essas encenações. E de certa forma, me parece que dentro de um subconsciente coletivo da Igreja de Deus nas Nações,
é mais ou menos assim que se imagina, né? É que Deus vai fazendo, o diabo vai aprontando e Deus vai remendando o que o diabo apronta. E essa é uma visão tão medíocre de Deus, e incrivelmente, que por mais que a teologia ortodoxa, que a teologia acadêmica se esforça para fazer grandes exposições de Deus dentro de uma teologia sistemática, e tenta, dentro do seu dogmatismo, expressar a grandeza de Deus, ela, por outro lado, anula quando não amplia o propósito, a visão do propósito. E a visão do propósito, ela é muito clara. Ela é muito clara. A aula passada, a semana passada, eu comecei com Cristo, né? Falei das dimensões, né? Hoje eu vou falar de novo um pouco disso. E comecei que Deus, a primeira coisa que Deus vai fazer antes de mais nada é uma dimensão. Deus trabalha por dimensões. Tudo na Bíblia tem que ser enxergado de forma bi e tridimensional. Se você não tiver essa dinâmica quântica, digamos assim, hoje a física quântica, a mecânica quântica, o conhecimento do quântico nos abre muito a mente para entender as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas são fantásticas quando você consegue dimensioná-las, né? E aí, quando você dimensiona as coisas e as vê dentro de um universo dimensionado, ficam claras, ficam assim, como se Deus desenhasse as coisas para nós. Quando a gente fala num propósito eterno, é um propósito que você precisa entender a existência de Deus a partir do nada. Deus é todo-poderoso, mas num conceito onde nada existe. Não se tiram esses atributos de Deus. Deus simplesmente é. É o que ele disse para Moisés: como é o teu nome? Eu sou, estou sendo. E acredito que essa é a maior revelação que Deus pode dar aos seres criados sobre si mesmo. Eu simplesmente sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que sou, eu sou o que eu sou. Eu simplesmente existo. Eu simplesmente sou a soberania. Né? Isso é Deus. Agora, esse Deus que simplesmente e que simplesmente parte do nada, no nada você vai perceber que Deus simplesmente não se comparte, porque não tem como se compartilhar, não se expressa porque não tem com quem se expressar, não se manifesta porque não tem com quem se manifestar. E é neste tempo, quando se estuda o apóstolo Paulo, é neste tempo que você vai ter a nítida revelação do eterno propósito de Deus. Eu quero pedir, presta aquela garrafinha, que eu vou precisar da minha Bíblia. Então, só um pouquinho para os irmãos que estão... Aqui tudo improvisado, né? Então, você que está aqui nos acompanhando aqui no Instagram, você pode vir aqui para o YouTube, tá? E eu vou pegar aqui a Bíblia, para os irmãos que estão no YouTube acompanhar comigo, um texto, porque eu quero que esse texto nos ajude aqui um pouco, tá? É o capítulo 3 de Efésios, tá? Nós lemos o 10 e o 11, eu vou ler o 9. Manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, tá? Para que pela igreja, pela eclésia, como está aqui no 10, tá? Pela eclésia, verso 10. Aqui a eclésia,
A multiforme, a palavra aqui é polipoikilos, tá? A palavra grega aqui é polipoikilos. A multiforme sabedoria de Deus se torna reconhecida agora. Então, aqui você tem que entender os tempos. Olha aqui. E manifestar qual seja a dispensação. Aqui é um tempo. A palavra dispensação no grego aqui é a palavra oikonomos, de onde se origina a palavra economia. Então, agora sim entrou a minha rainha, a minha esposita, Josi Ribner, Espíndola, tá? Eu tinha visto outra Josi lá. Então, a palavra aqui é oikonomos, economia. A palavra economia, na Bíblia, ela é bem interessante o que nos acompanha, as tuas escrituras saber. A palavra economia, ela tem a ideia em Deus de como Deus administra uma dimensão de tempo. Como Deus organiza sua grande obra nos propósitos que eles têm por tempos. Então, a palavra, dentro de Efésios, existem 3 economias diferentes. A mistério oculto, como está aqui, né? Aqui a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus. Então, aqui é uma dispensação, tá? Essa dispensação é o propósito que Deus fez lá atrás, não no Éden, quando Adão pecou. O pecado de Adão era inevitável, tá? Depois disse assim, mas como? Era inevitável. Depois eu chego a esse contexto, tá? De por que era inevitável. E aqui, para que pela igreja, assim, pela igreja, através da igreja, com a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida agora de principados e potestades nos lugares celestiais. Olha que coisa quântica e extraordinária que temos aqui. Por que eu digo quântico e extraordinário? Porque Deus está falando aqui, através do apóstolo Paulo, de um mistério extraordinariamente grande e colocado em tempos surreais quase. Por isso que quando a pessoa lê isso de Paulo, ela se confunde. Paulo está falando assim, se nós vamos pela ordem criacional, quem foi criado primeiro? Os anjos, os principados, os potestades. Tanto seja, aqui nesse texto, e olha que eu consultei comentários para te trazer essa exposição de todos os modelos, Chaplin, os teólogos mais conceituados, todos eles, Tiddendorf, todos eles, eu fui de cabeça ver a opinião sobre esse texto de potestades e principados. No original, Arques e Chaucias, né? E todos eles vão concluir, porque não tem outra conclusão, que está falando aqui do reino dos anjos. Tanto sejam anjos bons, né, aqueles príncipes bons, como aqueles maus, né? Deus está... Por quê? Porque se nós voltarmos para a aula passada, nós vamos ver quando foi que Deus criou os anjos. Criou primeiro um supra-anjo, né? Um príncipe, um querubim, né? Que era o Rassatã, cujo nome nós o conhecemos como Rassatã, a Bíblia o apresenta como Rassatã, porque ele é o opositor, aquele que se opõe. Então ele tem o título de opositor, o título daquele que se opõe a Deus e a todos os projetos de Deus.
Mas ele nem sempre foi assim. Limos isso em Ezequiel e vamos ler de novo. Tá? Ele foi criado por Deus de forma extraordinária. Olha, eu vou ler para vocês, depois nós voltamos aqui para Efésios. E André, tu pode fazer a pergunta qual quiser. Tem 4 perguntas hoje. Louco. Tu tem que saber usar ela, mas usa qual quiser. Tá? Levanta a mãozinha aí, bate a mão, bate o pé. Então, esse aqui é o 28. Nós vamos nos referir. Eu já fiz a explicação na aula anterior por que eu creio que esse texto é um texto que fala em 2 dimensões. É um texto de dupla referência. Já expliquei hermeneuticamente, exegeticamente e assim. Então, agora eu vou direto sem explicação. Se você quer saber, volta na aula anterior e escuta lá. Tu és sinete da perfeição. Aqui está falando do Hasatan antes de cair, de ter a queda, de levar o tropeço. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Eu quero que vocês notem agora as palavras, primeiro cheio, tá? Pleno. A palavra hebraica aqui para esta definição é pleno. Você ficou pleno de sabedoria e formosura. Quer dizer, ele só não é um Deus porque ele tem limites. Ele se encheu, ele tem uma medida de tamanho. Por isso que ele não é um outro Deus. Tá? Quando esse anjo foi criado muito grande. Mas foi-lhe dada uma medida. E é importante que você entenda o poder dessa medida. Porque tudo isso tem a ver com a igreja. Aliás, tudo o que existe tem a ver com a igreja. Quando você escuta, por exemplo, um judeu explicar as escrituras, seja da ortodoxia judaica, seja messiânico, seja antimessiânico, enfim, qualquer judeu que vai explicar a Bíblia, ele sempre vai explicar assim: Israel é o projeto. Se ele é messiânico, se ele é eclésia, adepto à igreja, ele vai dizer que nós somos juntados a Israel. Mas Paulo vai dizer que o verdadeiro Israel é a igreja, somos nós. Somos aqueles que fazemos parte da nova criação, da criação nova. Já também falei disso na aula passada, você pode conferir nela. E Jesus disse assim, porque os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos. Isso Deus falou para Israel, dizendo: vocês tiveram uma chamada, e os gentios terão sua chamada, e os gentios virão por último, e os gentios serão primeiros. Porque o plano sempre foi esse: fazer da igreja, que é composta de judeus, gentios, todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador e se convertem. Quando você escuta um judeu falar, ele não usa a palavra conversão, porque a palavra conversão para o judeu não existe. Existe a palavra abraçar aliança. Já para este pacto com a eclésia, é converter-se, é mais profundo, é morrer e nascer de novo. É por isso que Nicodemo não entendia tal linguagem de Jesus. Ele não entendia porque é uma linguagem nova. Essa linguagem não está explicitada no Antigo Testamento, de certa forma está, através de muitas figuras,
mas ela não está para quem não tem a revelação do Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a igreja sempre esteve nos planos de Deus. Paulo vai dizer isso, e aí eu vou ter que voltar lá a Efésios, por isso que a tarefa de estudar a Bíblia é complicada, né? A Efésios 3, onde diz assim, ao verso 2, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação, olha aqui outro tempo econômico de Deus, da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Aqui está dizendo, o tempo que me foi confiado para revelar a vocês, gentios, nós, gentes, não judeus, a graça de Deus. Pois, segundo uma revelação, me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Olha aqui. Agora, Paulo vai a saber, olha aqui, a saber que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Olha a loucura disso. Olha, por isso que Paulo, dentro do judaísmo, era considerado como um doido, um barrido. Vou usar do meu direito de pergunta. Pergunta número 1. Direito de pergunta aqui do pastor. Então, aí Paulo elucida já o mistério, revelando os gentios como enxertados e parte da igreja. Não, porque Paulo explica o enxerto da igreja. Paulo diz assim, todo enxerto é assim, você injerta parreira boa em parreira braba. Ou seja, você tem uma parreira híbrida, uma parreira que não frutifica. Então você pega um pedacinho de parreira boa e a injerta na expectativa de que a parreira braba dê fruto. Paulo diz assim, Deus fez contra a natureza. Pegou a parreira boa, que são os judeus, e injertou a braba, que são os gentios. Então, quando Paulo diz isso, ele está dizendo que Deus fez algo contrário à natureza. Por quê? Porque a igreja não poderia remir Israel, não poderia dar a Israel a seiva boa, porque ela é brava. Então, o injerto não está em Israel nação. Está no Israel Cristo. Por quê? Porque todo o mistério... veja bem. A promessa feita a Davi é Cristo. É um homem que descenda de Davi para se assentar no trono de Israel humano. Jesus é esse homem. Mas a Nova Jerusalém também tem que sentar um rei que venha de Deus e que tem esse direito, que conquistou esse direito. Esse é Jesus divino. Então, Jesus cumpre o papel para ambas naturezas e para ambos contextos. Ele cumpre o papel para a igreja, divino, e o papel para Israel, humano, o rei que descende de Davi. Um dia, no milênio que é prometido a Israel, Jesus se sentará no trono de Jerusalém terrena para governar as nações da terra através de Israel.
Mas ele já governa a igreja através do seu corpo. Então, quando você diz assim, o mistério aqui, que ele está dizendo, é que a igreja não existia nos tempos antigos. Os judeus esperavam um reino para Israel. E o mistério aqui, primeiro é Cristo, por isso diz, o mistério de Cristo. Porque ninguém sabia quem era esse Cristo. Ora, esse Cristo é aquele corpo que eu falei na aula passada, é Deus entrando no corpo. Por isso que a Bíblia diz que nele habita toda a plenitude. Já ensinei isso de forma clara e extensa. Jesus Cristo é esse corpo, tá? Então, quem habita nesse corpo é a plenitude de Deus. Então, começamos. Há uma dimensão onde Deus é luz. E há uma dimensão onde Deus é Pai. Nessa dimensão que Deus é Pai, ele habita nesse corpo que ele criou, o corpo criado. Seja ele para âmbito espiritual, numa dimensão espiritual, que Paulo chama aqui de epurâneos, que é o seu espiritual, o epurâneos. Nessa dimensão, Deus habita em Cristo. Deus o habita. Agora, o mistério disso está aqui. Essa é a doçura dessa palavra. Olha, a saber que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo. Olha, o corpo de Cristo é a igreja. Versículo 6, para quem está acompanhando, né? Sim. O corpo de Cristo é a igreja. Então, a igreja, não estou falando da instituição, não estou falando de cristianismo. O cristianismo nasceu no século IV, através de Constantino e o concílio de Nicéia. Eu estou falando da igreja. A igreja são aqueles que nascem de novo. Tem pessoas que nascem para a igreja, se convertem para a igreja, se batizam para o pastor, é fã de uma placa, enfim, tudo que vocês já sabem. Agora, a igreja, aquela que nasceu de novo, os nascidos de novo, aqueles que têm a revelação do Espírito Santo em seu espírito, estes têm um privilégio extraordinário. Extraordinário. Porque a igreja, queridos, ela é como Cristo. A igreja, talvez você diga assim, pastor, o senhor anunciou os pecados e está falando da igreja. Se você vai entender, daqui a pouquinho vai entender por quê. Essa é uma introdução a tudo. Meu filho disse assim, pai, você dá a introdução e você dá muita coisa. É assim que funciona. Vocês precisam entender isso, porque isso é que você é sua natureza. André me perguntou hoje, pastor, não discernir o corpo de Cristo é um casal tomar a ceia sem ter casamento? Digo, André, não é isso. Isso é muito raso. É a mesma coisa assim, não discernir o corpo de Cristo ser o que eu pequei essa semana. Todo dia você peca, querido. Não discernir o corpo de Cristo é dar ceia para uma criança. Não discernir o corpo de Cristo é dar ceia para uma pessoa que é homossexual. Não, meu irmão. Não discernir o corpo de Cristo é não entender a dimensão, natureza e identidade da igreja. Não entender quem você é em Cristo Jesus. Verdadeira identidade. Isso é discernir. É discernir que Deus
tem propósitos eternos em Cristo e o seu corpo. E que todo o propósito eterno de Deus gira em torno desse Cristo e o seu corpo, que é a igreja. O propósito de Cristo não gira em torno do cristianismo. Cristianismo é um segmento de pessoas que seguem ideologia cristã. Mas corpo de Cristo são mortos, nascidos de novo, que vivem para uma dimensão chamada Cristo. Amém. E se movem numa dimensão chamada Cristo, vivem a fé do Cristo, se comportam, têm entendimento das mensagens de Cristo, da luz de Cristo, se comportam e agem como Cristo. Você imaginaria a Cristo gingando, dizendo que odeia o Paulo Marçal? Não. Você imaginaria Cristo num pastor dizendo que odeia alguém? Não. Não, porque Cristo não faz essas coisas. Cristo, ele chamou os fariseus de raça de víboras e os julgou, sim, porque eram religiosos, bandidos, exploradores do povo e da fé e inimigos de Deus. Agora, Cristo jamais ofendeu uma prostituta. Cristo jamais ofendeu um pecador. Os fariseus se escandalizavam, diziam, se este é profeta, por que ele come com prostitutas e come com os saduceus e come com os cobradores de impostos? Por que este justo ele anda com pessoas comuns? Porque isso é Cristo. Cristo, ele disse, eu não vim buscar santos ao arrependimento, entre aspas, né? Eu não vim atrás dos perfeitos, que já estão perfeitos. Eu vim atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim atrás dos doentes. Eu vim atrás de pessoas que precisam de mim. Então, Cristo e o seu corpo, eles estão, você vai encontrá-los geralmente envolvidos com as necessidades humanas. Cristo está envolvido com necessidades humanas. Cristo está envolvido em resolver problemas de humanos. Cristo não é uma religião. Cristo não é uma ideia. Cristo não é o cristianismo. Cristo é Deus em um corpo. Em um corpo que morreu, ressuscitou, se glorificou de novo e governa. E está em espírito dentro de nós. Por que está em espírito dentro de nós? Porque ele é omnipotente. Porque ele é omnisciente. Por quê? Porque ele é omnipresente. Então ele pode estar em mim, no André, ele pode estar em todos nós, em você aí atrás da câmera. Ele pode estar em qualquer um de nós ao mesmo tempo. Ele não precisa de se dividir. Ele não se divide quando entra no João e no Pedro e no Tiago e no André. Não se divide, porque ele é pleno. Ele é tudo em todos. Paulo diz, tudo em todos. Ele é uma unidade perfeita, não precisa divisões. O tempo se divide, as dimensões se dividem. Deus é o mesmo sempre. Por isso que a palavra de Deus diz, ele é o mesmo hoje e sempre. Este é o mesmo Deus, não muda. Muda umas coisas, mas Deus não muda. Deus é o mesmo. Os interesses de Deus são os mesmos. Você não vai ver Cristo discutindo teologia. Você vai encontrar Cristo atrás de um presidiário. Você vai encontrar Cristo atrás de um escravo. Você vai encontrar Cristo atrás de uma mulher que teve 5 maridos e que está com mais um marido agora de outra pessoa. Como disse o Marçal, uma talarica.
Aí você vai encontrar Cristo. Atrás das talaricas, dos talaricos, dos mal queridos da vida. Você vai encontrar Cristo procurando gente para amar, gente para salvar, não fazendo mal às pessoas, não negociata, não em bandidagens, não em máscaras. As religiões, elas têm maculado Cristo, o nome de Cristo. Mas Cristo não. Cristo está em seu corpo. E quem é o seu corpo? São aqueles que conseguiram nascer de novo e permitem que Jesus cresça neles. Quando Jesus cresce em nós, então nós fazemos coisas que Cristo faria. Curamos enfermos, expulsamos demônios, destruímos as obras de Satanás, porque a Bíblia diz que isso é o que Cristo fazia. E é isso que o corpo dele faz hoje. Não, talvez você diga, mas eu conheço uma igreja que até prega contra isso. Claro, eles são cristãos, porque eles seguem uma instituição cristã. Eles seguem um segmento cristão, né, que tem o título de cristianismo. Como já diz, o cristianismo não nasceu na cruz. O cristianismo nasceu no IV século, no concílio de Constantino, em Niceia. Ali nasce o cristianismo. Ali um grupo de igrejas se juntaram, de bispos e pessoas, e concluíram a fé cristã, a determinaram debaixo do comando de um imperador romano. Então, ali, debaixo do comando de um imperador romano, ali nasce o cristianismo filosófico, estrutural, essa máquina toda que é o cristianismo. Mas cristão, de fato, corpo de Cristo, estes corpos de Cristo, são aqueles que nascem de novo e que, movidos pelo Espírito, assim como Jesus, movido pelo Espírito, quando sai da água, movido pelo Espírito, vai ao deserto, movido pelo Espírito, começa um ministério, assim os nascidos de novo, movidos pelo mesmo Espírito, fazemos o que temos que fazer o tempo todo, a vida toda. Então, a noiva, os nascidos de novo, estão por aí, misturados, um aqui, acolá, alguns dentro de igrejas, outros nem dentro de igrejas estão, mas estão levando as boas novas, estão carregando a mensagem do Cristo às nações. Então, isto aqui, eu te digo, por quê? Para responder a pergunta do André, não sei se eu respondi, André. Sim, amém. Eu sou um pouco como diz meu filho, você entrega muito, pai. Deve ser um defeito. Para que pela igreja, então, veja bem, pela ordem, os anjos foram criados primeiro. E não foram criados anjos bons e ruins, foram criados anjos bons. O primeiro, Lúcifer. Nós lhe damos o nome de Lúcifer porque a Bíblia diz, ali em Isaías, numa referência à estrela da manhã, dá esse nome. Mas ninguém sabe ao certo qual é o nome de Hasatã, o príncipe, o querubim ungido, né? Querubim da guarda. Este querubim da guarda, eu quero que você grave isso aqui, multiforme sabedoria de Deus. E voltando aqui a Isaías, porque é importantíssimo isso aqui, extremamente, Ezequiel,
28. É extremamente relevante isso aqui. É de uma relevância extraordinária. 38. Não, 28. 28. Vem aqui. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Preste atenção, cheio de sabedoria. Ele tinha muita sabedoria. Cheio. Ele tinha uma medida e essa medida foi cheia. Tanto a de sabedoria quanto a de formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Tá? Então, ele habitava no Éden, que era o jardim de Deus. Não o de Adão, o anterior. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes. Se você contar as pedras, André, preciosas, com as quais Deus ornamentou este anjo, o número é 9. E o que te disse o número 9? Por exemplo, quantos dons do Espírito Santo a Bíblia menciona? 9. 9. Ele foi cheio de sabedoria. Ele foi, presta atenção, cheio de sabedoria, cheio de formosura e 9 pedras preciosas, 9 adereços, 9 enfeites. Mas é um ser espiritual. Ele mora no Epurânios e numa criação pré-humana, a nossa, né? Vai e volta. Será que ele não tinha todos os dons que o Espírito manifesta para a igreja? Para poder reger os de cima e os de baixo? E eu sei que era embaixo, porque a Bíblia diz, subirei ao monte de Deus. Então, se ele mais subia, porque estava embaixo. Aqui estão as dimensões bem desenhadas. E aqui diz assim, de ouro se fizeram os engates e os ornamentos no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Olha o cuidado com que Deus tratou esse anjo. Tá? Você, cristão, tá? que tem um terror de Satanás, né? Depois eu vou te mostrar algo. Quero gastar a pergunta número 2. O senhor, nós lemos aqui, tu eras querubim aqui no Éden, jardim de Deus. Só que esse o senhor falou não é o Éden de Adão, é o Éden de Deus. E aí depois o senhor menciona que ele diz subirei, ou seja, esse Éden de Deus de alguma forma era uma dimensão aqui na Terra? Aqui na Terra. Aqui na Terra. No mesmo lugar que foi feito o segundo Éden. Amém. Tu és querubim da guarda, ungido. A palavra aqui é Messias. Ungido. A palavra aqui é Cristo, em grego. Amém. Quer dizer, vai dimensionando as coisas. E te estabeleci e permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era no teu caminho. Tá? Então, vai vendo tudo que ele carregava. Até o dia em que você fosse criado e que se achou iniquidade em ti. Tá? Então, aqui eu estou descrevendo esse anjo, que já descrevi na aula passada. Mas para que vocês tenham um cenário. Tá? Então Deus criou um mundaréu de anjos, separou eles por potestades, que são os egípcias, principados, que são os primeiros, né? Principados,
querubins, serafins. Então tem serafins são anjos da glória. Querubins são anjos governantes. Anjos que estão em suas camadas mais altas de governo. E este aqui era querubim ungido. Querubim magia. Era ungido, né? Era ungido para uma missão. Então ele tinha a unção, o aceite, porque ungido é tudo cheio de aceite. O aceite da unção de Deus, o diabo já teve. Por isso que o diabo não gosta de igreja ungida. Uau. Por isso que a teologia conservadora, que está cheia de capeta, odeia os dons do Espírito Santo. Por quê? Porque o capeta já andou por esse caminho. Ele de 9 pedras foi engatado e ornamentado em ouro. Ele já vibrou na glória. Ele já dançou para Deus. Ele já experimentou celebrar, trazer o seu povo à casa do Senhor e celebrar ao Senhor. Que é o Senhor, a luz que habitava naquele corpo. Este é o Senhor de toda a terra. Aquele que a Bíblia diz, porque por Ele, com Ele, sem Ele, para Ele, tudo é Ele. E dele experimentou. Só que a pergunta é, e o que aconteceu? Porque, querido, vem cá. Agora, nesta dimensão, nesta economia, Paulo disse que toda a sabedoria de Deus, porque ele tinha sabedoria, mas não tinha toda. A Bíblia diz que quem tem toda a sabedoria, toda, é Jesus. Porque nele habita corporalmente toda a glória da divindade. Tudo. Esse corpo de Jesus tem toda a glória. Toda. Ele é a plenitude. Nele habita a sabedoria de Deus. E agora, Satanás, este anjo, ele tinha o dever de, no seu tempo, lá nos céus, compartilhar com esses principados e potestades a sabedoria que Deus tinha confiado. Tem pergunta dos ouvintes, apóstolo. Opa! Como surgiu aquele pecado em Satanás? Agora chegamos lá. Então, estou caminhando para ir e botei um texto que vai te deixar louco, André. Já vai preparando ele, já te dou ele. Isaías 45. Isaías 45, 7. Deve ser isso. Os ouvintes estão curiosos. O Instagram parou aqui, né? Está tudo no YouTube. Tem 11 pessoas aí. É? Você 11 pessoas? Vamos para o YouTube. Já vou desligar vocês aqui. Estou brincando. 45, 7. Pronto. Já tem peso de texto. Então, onde eu tá? Ah, tá. Então, esse anjo ungido, cheio de dons, cheio de habilidades, ele tinha que ensinar. Ele era um portador entre Deus e a criação. Ele precisava, ele tinha que passar, transferir esse conhecimento, toda a ciência de Deus a anjos. E ele vai fazendo esse trabalho. Não sabemos por quantos milhões de anos. É uma eternidade que se foi. Mas ele fez o trabalho. Estava fazendo. Tá? Agora, veja a importância da igreja. Porque no decorrer desse trabalho, agora lê esse texto ali. Lê esse texto. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal.
Uau. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. E agora? E agora? O Senhor plantou o mal lá dentro? Claro que não. A palavra de Deus não está dizendo que Deus cria o mal no sentido de que Deus fabrica, né? Que Deus tem más intenções. Mas existe um segredo que calvinistas odeiam. Deus nos dá liberdade de escolher. O livre-arbítrio. Todo ser criado de Deus tem liberdade de escolha. Né? Senão não seria amor, seria manipulação. Senão, não haveria amor. Deus... E eu não tenho tempo agora de discutir os textos que os calvinistas usam, tá? Não tenho. Podemos marcar um podcast como esse exclusivamente para falar de predestinação versus calvinismo versus arminianismo, algo assim. Pode ser, não hay problema. Mas voltando aqui, o que Deus está dizendo é que uma vez que ele dá arbítrio, dá liberdade de escolher, os corações, tanto das pessoas naturais quanto dos anjos, são livres para escolher caminhos. Não é? A diferença de Adão é que para Adão, Deus colocou uma possibilidade. Deus criou uma possibilidade de pecar. Deus lhe deu um limite. Deus diz, você pode ir até aqui. Já quando nós falamos em Lúcifer, não há limites. Não há nenhum tipo de limite. Agora, por que Deus não lhe dá limites a Lúcifer? A este anjo, e a nenhum anjo dos que estavam sendo criados. Porque e nada do que foi criado foi lhe dado uma limitação. Porque não existia pecado. Já quando Deus cria Adão, já existia um precedente do pecado. Em outra dimensão. Mas existia, o pecado já estava no universo. Já para estes anjos e para este moço, não existia. Não existia, não havia um limite. Nem o limite lhe tinha sido imposto. O fato de não existir um limite não o possibilitava, romper, quebrar regras. Uhum. Ele simplesmente foi criado, foi lhe dado uma medida, e essa medida era muito grande, exuberantemente maior que a dos outros, e ele foi lidando com isso. Como nasce o pecado? A pergunta de quem foi? Foi do ouvinte. Sim, quem é o ouvinte? Então, veja aqui. É o ouvinte do outro lado do vidro lá. Tá. O dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em você. Então, em Lúcifer, em Satanás, a iniquidade se achou. Do nada. Ela surge. Em algum momento, ele se olha e diz, eu sou mais bonito que Deus. Eu sou muito lindo. A palavra diz que foi duas coisas que o corrompeu. Olha aqui, ó. Perfeito eram os teus caminhos. Aqui vai dizer. 15:16, né? 15:16. Fosse que até que se ajude cuidante na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte. Ou seja,
o coração dele começou a se encher. Se encher. Agora, nós falamos na semana passada que uma parte dos seus, uma terça parte, né, de 4 partes, uma parte foi levada com ele. Tá? E a Bíblia diz aqui, destruíste tua raça. Quer dizer, a raça que havia na terra, ele destruiu toda. E um terço dos anjos dos céus foram com ele. A pergunta aqui é a seguinte: a coisa toda aqui é por dedução lógica. Não houve uma incitação. Ele simplesmente se olhou para si e começou a cometer o primeiro dos 4 pecados antes do Éden, que é a idolatria da personalidade. Mas eu chego lá. Amém? Amém. Antes eu quero falar um pouquinho mais de Deus. A palavra diz, no princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. Então, primeiro ele cria esse universo antes do Éden. E eu quero lhes falar um pouco aqui dos... deixa eu vir aqui para baixo. Dos 4 atributos de Deus anteriores, assim, a manifestação em Adão. Deus, André, ele vem do nada. A ciência diz que não existia nada. Ela vai ter um lugar que não tem mais nada. E nisso o judaísmo concorda, as escrituras concordam. Deus vem do nada. Só existia Deus. E Deus era o quê? Era uma luz. A Bíblia diz que Deus habita em luz inacessível. João diz, João 1,5, Deus é luz. Paulo disse a Timóteo, Deus habita em luz, 1 Timóteo 6,16, em luz inacessível. Não há como acessar essa luz. E a Deus nunca, jamais... Ninguém ouviu. Por quê? Porque a única coisa que se vê é o corpo de Cristo. É o corpo, aquele que eu falei na aula passada. Agora, a Deus, aquele que estava na luz lá, que era a luz plena. A dimensão do absoluto. Do absoluto, ali ninguém viu e não vai ver. Você só vai ver ele no corpo de Cristo. Por quê? Porque aquela é a dimensão da origem. E para ele criar, ele precisou criar dimensões. Então, entenda isso aqui. Por isso que quando me perguntaram, mostra-nos o pai. Olha para mim. Eu sou o pai. Então, Deus é luz. É luz. São 4 coisas que Deus é. O número 4 na Bíblia, ele representa a criação de Deus e a manifestação de Deus. Porque pensa bem, quando Deus era luz, é luz, está na sua luz, você não pode falar que Deus é santo. Você não pode falar que Deus é onisciente, onipresente. Você não pode falar nada. Por que não pode falar? Porque não há nada para compará-lo. Não há medidas. Não há nem mal. Então, se não existe mal, por que Deus seria santo? Porque a palavra santo quer dizer aquele que se aparta do mal. O parâmetro para santo é a maldade. Deus não era misericordioso. Não havia necessidade de misericórdia. Não havia pecador. Então, todos os atributos que Deus
têm e eles são, por glória, reconhecidos, poderiam existir na natureza, mas não se manifestavam, porque nem tinham como se manifestar. Agora, pensa um pouquinho, raciocina um pouquinho, você que me acompanha. É óbvio que Deus não tinha dúvidas de quem ele era, certamente ele era muito convicto de quem era. Mas existe uma coisa: Deus nunca tinha colocado à prova a sua natureza. E quando Deus cria a primeira criatura, ele se coloca à prova. Ele se autoprova. Em Jesus, ele se autoprova que ele vai ao deserto para enfrentar o diabo. Então, veja bem, eu faço a luz, eu faço as trevas, eu faço o bem, eu crio o mal. O mal tem propósitos na existência de tudo. Não propósitos criados por Deus, por natureza, mas propósitos surgidos de uma mente quanticamente equilibrada. Porque, para entender isso, você tem que entender os 4 principais atributos. Na minha opinião, é luz, justiça, amor e sabedoria. Tá? Tá terminando minha energia aqui. Então, Deus é luz, Deus é justo, Deus é amor e Deus é sabedoria. Essas 4 coisas sempre estiveram em Deus. Por quê? A luz é a sua natureza. A justiça é o seu equilíbrio. Por isso que ele jamais erraria, porque ele é uma balança autoajustável, a sua personalidade está ajustada por essa justiça, que lhe é peculiar e natural. Ele jamais erraria. É impossível que Deus erre, porque ele é justo em todas as medidas, a supra-sumo. Deus é amor. Isso é inerente a essa essência natural. E Deus é sabedoria pura. Porque é sabedoria pura. Porque quando ele cria, tudo que ele faz é baseado nesta sabedoria. Um estudo sistemático da palavra sabedoria vai nos ensinar isso. Simplesmente assim. Agora, uma vez que Deus é tudo isso, e ele cria e dá livre-arbítrio, um ser se desequilibra, ele deu mais a um, ele não deu limites como Adão, não coma disso, mas o potencializou de forma exacerbada, dando-lhe medidas. Porque Deus é toda a potencialidade. Deus é a potencialidade ao máximo, sem medida, porque não tem medida. A onipotência, a onisciência, a onipresença caracterizam Deus como um ser sem medidas. Não tem começo, não tem fim, não tem parâmetros. Não tem mais alto, não tem mais baixo, não tem... Deus é algo assombrosamente grande que mente alguma consegue entendê-lo. Mas, quando ele cria, põe à prova toda a sua existência. Ele vai todo o seu amor. Por isso que a Bíblia diz que ele prova o seu amor na cruz. O amor de Deus é tão grande quanto ele é, porque somente uma pessoa que tem todo o poder para controlar todas as coisas se deixa guiar pelo seu senso de justiça, que a si próprio leva a uma cruz sem ninguém para condená-lo. Ninguém podia condená-lo. Ele disse bem claro para Pilatos:
Você não me condena. Ninguém me condena aqui. Eu vou porque eu quero. Eu estou me oferecendo. Quer dizer, como ovelha muda foi para o matadouro, mas não porque ele não podia se livrar. Foi uma escolha. Uma extravagante escolha, o que mostra quão grande era a sua justiça. Mas ao mesmo tempo mostra quão grande era seu amor. E ao mesmo tempo quão grande é sua sabedoria. Extrapolou os 4 atributos de uma só vez na Terra. Na cruz estão expostos os 4 atributos: sabedoria, justiça, amor e a luz. O povo que jazia em grandes trevas viu grande luz. Essa é a essência. Agora, quais são os 4 pecados? Minha bateria está acabando aqui. Cometidos em Lucifer e aquela galera que ele derruba. São a soberba e orgulho, a idolatria da personalidade, a murmuração velada, não aparece essa palavra em nenhum lugar, mas você deve deduzir de que ele foi enjambrando uma teoria para poder se rebelar, né? E a rebelião. Finalmente, essa murmuração ela vai se manifestar numa rebelião. Então, Deus tem 4 atributos, digamos, de excelência. Como ele começa tudo, esses 4 atributos estão presentes. Claro que depois você pode colocar todos os atributos que você quiser. Agora, ele só é provado, só é testado quando ele entra na criatura. Porque toda a sua divindade fica na glória. E ele vem nu à terra, em figura humana. E em figura humana, ele se permite ser testado. A sua santidade, a sua justiça, o seu amor, tudo. O seu amor é testado a máxima, como disse o Augusto Cury, que foi o texto que converteu ele como psicólogo. Ele disse assim: é impossível que o homem traído nas circunstâncias de Jesus pudesse dizer ao traidor: a que viestes, amigo meu? Quer dizer, ele sabe que o cara vai condená-lo, mas ele tem o controle de chamar o cara de amigo. Ele sabe que o cara vai condená-lo e ele tem o controle de deixar o cara molhar o pão no seu prato. O senhor quer colocar o carregador aí? Não, aqui eu já acho que não tenho mais que consultar. Então ali ele prova o seu amor. O seu extremo amor, seu extremo controle. Quer dizer, ele é testado em todas as suas grandezas. E para Satanás, essa seria a oportunidade para finalmente triunfar se ele fracassasse? Com certeza. Ele não estava fracassando, ele não estava lutando contra o filho. Ali era só uma dimensão. Ele estava lutando contra o mesmo Deus que ele se revelou. O único Deus verdadeiro. O único existente. Não o Deus de Constantino, que tem 3 cabeças. O bíblico é o único Deus. Que se manifesta diferente, mas é Deus único. O do Shema. Ouve, ó Israel. Deus é o único. Então, André, esses 4 pecados vão surgir pelos mesmos motivos, ao contrário, que o amor de Deus é revelado. Esse ser que foi potencializado, ele não passa nos testes. Quer dizer,
Deus pega um ser e o potencializa. E assim mesmo se esvazia. Deus prova uma criatura dando-lhe muita coisa. E ele se autoprova e prova todo o que ele criou, esvaziando-se e permitindo que aquele que ele potencializou seja o elemento testador. Isso não é louco demais? Chega a ser um tapa de luvas, porque Deus pode dizer, você tendo tudo fracassou e eu não tendo nada triunfei. Nada. E ele, não tendo nada, ele se confiou a si mesmo. Porque em corpo humano, em figura humana, em alma humana, em ser humano, desce as mais profundas trevas do abismo para cumprir a sentença de morte. Até que a medida de sua própria santidade e justiça estivesse farta. Assim mesmo, até que a medida dele, ele tinha uma medida para a justiça. E os 3 dias e 3 noites são eternos, não são de sol e lua. São na dimensão do Espírito. São na dimensão da eternidade. Então, podem ter sido muitos dias eternos. Pode ter sido um tempo infinito para que o tamanho de sua justiça seja saciada, seja completa. Então, o seu amor, a sua justiça se evidenciam nessa morte. Essa balança equânime é tão assustadoramente precisa. Tão assustadoramente. Agora vem o pasme de tudo, né? Porque os 4 pecados, a rebelião, a idolatria da imagem, a idolatria da personalidade, é uma das coisas mais comuns em lideranças. Todas essas injustas barbáries, como vemos em Lúcifer, como vemos nesse anjo caído, né? A rebelião, a murmuração, porque ele vai certamente minando, criando seitas dentro do reino de Deus. No verso 16 ele diz, na multiplicação do teu negócio, em outras versões dizem do teu comércio, e isso pode ser também traduzido como nas tuas economias. É que na realidade ali, Deus está falando com 2 figuras. Uhum. Ali é o rei de Tiro. Sim. E o anjo que está por trás dele. Então, ali é uma figura de linguagem que você tem que entender. Assim como o rei de Tiro se corrompeu negociando com os povos, assim se corrompeu Lúcifer sendo o comandante dos povos. Por isso digo, essa potencialização que lhe foi dada. Ele não conseguiu lidar com a grandeza. Nessa versão diz, se encheu teu coração de arrogância e brutalidade ou violência. Esses foram os primeiros pecados que levaram ele à rebelião? Exatamente. Porque ele começa ele começa a chamar a atenção dele mesmo. Ele mesmo se alimenta. Então, como ele mesmo se alimenta, agora ele precisa de aliados que comecem a lhe dar razão. Então, ele age entre os anjos, alguns que estão discordantes de Deus. Como essa discordância? Como falar de Deus, se Deus não tem pecado?
como falar de Deus e Deus... Então, coisas devem ter acontecido naquele contexto em que levavam... É possível que essas criaturas elas não tivessem tido um contato direto com Deus ou elas tiveram um contato com Deus? Em sua medida, sim. Em sua medida, sim. Agora, para começar a terminar. E aí eu volto para... Quero voltar aqui para o capítulo 3. Efésios. Porque pela igreja... Agora, primeiro foram criados os anjos. Uma parte desses anjos cai. E agora surge algo que estava no coração de Deus antes da queda dos anjos. Preste atenção, querido. Você, igreja, estava no coração de Deus antes desses anjos caírem. E eu te pergunto, e se Lúcifer suspeitou? Uau! De que Deus escondia algo. Se a sabedoria dele o levou a suspeitar que Deus escondia algo maior que ele. Uau! E que esse algo maior que ele era você. Uau! Isso é discernir o corpo do Senhor. Uau! Meu Deus! E aí você vê os irmãos falando asneira do tipo, porque eu não sou nada, porque eu não é isso. Com essa mente de derrotado. Com essa mente de perdido, de caído, de abandonado, de injustiçado. Você está caindo na mesma história que esse anjo contou para os outros no passado, para você agora. Porque a Bíblia diz, porque pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, neste tempo. Ora, Ara não disse a sabedoria, diz a palavra ali é polipoikilos. A palavra polipoikilos é uma palavra usada na Septuaginta para descrever a túnica de José. Aquela túnica multicolorida. Ali a Septuaginta usa a palavra polipoikilos. Agora, isso significa multidão de cores, multidões de sabedorias. Agora, pela igreja, o diabo tinha sabedoria para ensiná-los. Se corrompeu e os corrompeu. E os que se salvaram não chegaram até a sabedoria. Mas agora Deus está disposto a dar essa sabedoria. Agora é outro tempo. Revelar essa sabedoria. Através de quem? Você e eu. Agora eu estou contando essas coisas. Deve ter anjo aprendendo. Deve ter anjo dizendo, uau! Torne conhecida agora, conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Uau! Então, vocês entendem que os últimos serão primeiros? E que como nós somos o eterno propósito de Deus, e quando tomarmos a ceia, é isso que temos que discernir, somos o corpo de Cristo, potencializados para a grandeza. Por isso que eu não admito um crente que não se sinta grande. Há tanta coisa disponível a você, dons, glória, tanta coisa, querido. E aí você, quando murmura, você comete um dos pecados antes do Éden. Quando você se exalta em demasia, comete um desses pecados.
quando você deixa de glorificar a Deus, você comete um desses pecados. E esses pecados que nasceram diretamente no coração desse anjo estão contaminando tanta gente no reino que poderíamos ser como Jesus. Paulo diz: me imitem, me copiem, porque eu estou copiando Jesus. Ele é a medida, absoluta medida da grandeza de Deus. E quer que nós comportemos como Ele, imitando, seguindo seus passos, amando Jesus. E assim, como no passado, Deus deu tantas coisas a esse anjo, mas não lhe deu tudo. A igreja, um dia, lhe será dado tudo. Amém. Amém. Quer queimar a última pergunta, André? Quero. Então, o Satanás pode ter discernido o corpo antes mesmo dos homens. Pode. Algo ele pode ter captado. E talvez seja a única coisa que seja o motivo pelo qual ele julgava Deus. Ele esconde algo de nós. Que é Cristo e sua igreja. E o triunfo de Satanás é fazer com que o homem perca o seu senso de grandeza em Cristo. É o único lugar que o homem é maior que tudo. E por isso que a palavra Cristo é unção. E anticristo é anti-unção. Então, quando os teólogos conservadores que criticam o agir da unção, há picadas do anti-unção ali. Porque o diabo sabe o poder da unção. Ele já provou dela. Uau. E a perdeu. Então a igreja não pode perder a unção. A unção é a vida da igreja. A unção é maravilhosa. Centro de Havana. Quando tiver contato com essa mensagem, entrar profundo no teu espírito, ativou a minha vida. Bom, meu grande abraço. Se você está cansado de estudar teologia bíblica de forma rasa e deseja se aprofundar verdadeiramente, eu tenho um caminho para você. Eu te apresento o Instituto Ser Academy. É uma plataforma líder em ensino de teologia judaico-cristã. Com mais de 400 horas de aulas, nossos alunos têm acesso a conteúdos completos e abrangentes sobre a cultura do Reino dos Céus. 6 mentorias, 10 cursos e conteúdos inéditos ao longo do ano, ministrados pelo mentor e apóstolo Victor Hugo Spindler, no qual há mais de 30 anos vem se especializando em teologia bíblica. Então, se você está procurando expandir seus conhecimentos e aprofundar a sua compreensão bíblica e da teologia judaico-cristã, junte-se a nós, do Instituto Ser Academy, e comece a sua jornada de aprendizado hoje mesmo. Seja muito bem-vindo.